nesses últimos dias, que já iremos para um outro ano. E é muito engraçado que quando chega 10 segundos para encerrar este ano, que vai ocorrer amanhã, a gente faz tantos projetos, né? A gente fala tanta coisa, mas ano que vem eu irei fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo, e a gente fala muita coisa. Mas chega no final de 2025, nós olhamos para trás e não fizemos muito aquilo que nós falamos, né? Porque a gente não dá muito certo com um planejamento longo, e coisa vaga não funciona para a nossa mente. Eu falo, ano que vem fica muito vago. A nossa mente precisa ser definida, datas, momentos, circunstâncias, senão não vai acontecer. E isso tudo funciona através da nossa fala. E por isso que o tema que nós vamos trabalhar hoje é palavras ao vento. Porque a todo instante a gente está falando e jogando essas palavras ao vento e esquecendo que as palavras têm energia, que as nossas falas, elas se materializam e a gente não vê que geram consequências também, que podem ser agradáveis ou não. Então nós trouxemos para a gente poder prosear um pouco hoje alguns textos muito interessantes que a gente encontra no Evangelho e que às vezes a gente passa por lá e repete às vezes, mas a gente não se dá conta daquilo que a gente está lendo e falando, né? Então temos uma passagem interessante que vai dizer em Mateus 15, 10, 11: em seguida, chamando para junto de si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto sim o torna impuro. Quantas relações às vezes são destruídas pelo que sai da nossa boca? Quantas vezes a gente, ao invés de cultuar o silêncio, a gente abre a boca. E quando a gente abre a boca, depois que saiu, não volta, já foi. E a gente magoa, a gente calunia, às vezes a gente é maledicente e nem se dá conta. E olha o ensinamento que todos nós já conhecemos, esse daqui é bem conhecido de todos nós, né? A gente até avaliza às vezes, ó, que não é o que a gente está comendo que faz mal, é o que está saindo daqui que faz mal, pela nossa boca. Há uma fábula muito interessante que conta que um rei, ele ia entrar em guerra. E naquela época, eles tinham o hábito de consultar os videntes, que hoje a gente chama de médiuns, né? E aí chamou o vidente e falou que ia dar um pote de ouro para ele, se ele vaticinasse se entraria em guerra ou não. Então o vidente chegou, sempre eles faziam uma festividade, ou era para receber os videntes, esses médiuns, ou os filósofos. Sempre era feito um banquete para recebê-los, eles eram tidos como pessoas muito importantes. Então chegou lá o primeiro vidente e ele nem esperou o banquete ser servido. E o rei falou: o que você tem a me dizer? Olha, meu rei, a guerra é inevitável e seus 2 filhos vão morrer. O rei ficou meio indignado, foi tudo muito rápido, e falou que os filhos iam morrer, e automaticamente ele não deu o pote de ouro para o vidente e mandou matá-lo, que ia ser mais fácil. A gente quer matar achando que aquilo ali não vai acontecer, e ele matou o vidente. Veio o segundo vidente. Esse segundo vidente, ele pegou e falou: vale, não, meu rei, olha só, o senhor fez uma festividade tão grande para me receber, então deixa eu apreciar as danças, todo esse banquete aí. Amanhã pela manhã eu vou dormir, vou estar bem descansado e eu vou falar o que vai acontecer. E assim ele festejou a noite inteira, aproveitou a noite inteira, e pensando ele lá no botão: se der errado, pelo menos eu vou morrer com a barriga cheia, né? E lá eles festejou e se divertiu. Quando chegou pela manhã, o rei reuniu a corte e mandou chamar. E aí então ele falou: meu rei, infelizmente a guerra é inevitável, mas o senhor viverá tanto que verá seus netos. O rei ficou todo faceiro, deu o pote de ouro para ele
E nisso ele já estava indo embora, o conselheiro acompanhou ele até a saída do palácio. Mas você não falou dos filhos. Não, os filhos vão morrer. Mas você não falou para o rei. Não, mas eu estava lá na festa, eu vi que as noras do rei estavam grávidas, eu deduzi. Vai nascer esses filhos, o rei não vai para a batalha, vai ser os mais novos que são os filhos que vão, então eles vão morrer mesmo. Lembre-se, conselheiro, toda vez que lançares uma flecha, a flecha vai atingir o alvo. Mas não se esqueça de umedecer a ponta com mel. Então, como que nós precisamos, através dessa fala, pensar? Nós precisamos umedecer mais as nossas falas com mel nas nossas relações. Às vezes a gente é muito duro, muito seco. Né? Às vezes tem casais que se separam porque um é grosseiro com o outro. Estão sempre esbravejando com o outro. Não sabe usar muita fala. Por isso que no Evangelho nos convida a usar de afabilidade e doçura em nossos lábios. Então a gente tem que ter cuidado que isso daqui que Jesus fala não é brinquedo, não. Nós, com conhecimento espírita, tem consequência a nossa fala. Mas interessante, nós vamos ver lá no Salmo também, para nos dar o poder do verbo, da palavra criadora. Mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Salmos 33, 6. Então nós vemos aqui que já nos dá o exemplo que é o poder criador. E por que nós temos lá também o verbo se fez carne? O nosso mestre veio estar conosco. Olha só, nos reforçando o poder da nossa palavra, da linguagem. Mas em Tiago, é interessantíssimo a frase de Tiago. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Olha as comparações que Tiago está fazendo aqui para nós. Olha, o freio na boca do cavalo, a gente conduz ele para onde quiser. Se a gente comparasse a gente às vezes não coloca freio nas nossas bocas, né? Para a gente conduzir as coisas melhores. A gente já abre a boca, solta o verbo e depois vamos ver o que deu. E, consequentemente, a gente às vezes se arrepende quando a nossa fala não é saudável. Continua Tiago. Notai que também os navios, por maiores que sejam, e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeno leme, para onde quer que a vontade do timoneiro os dirija. Olha, ele está trazendo aqui para nós, olha, o cavalo é conduzido pelas rédeas que a gente conduz ali na sua boca. Um navio pode ser o tamanho que for, mas vai ser o leme pequenininho que vai conduzir aquele transatlântico, aquele navio gigantesco, com um simples timoneiro, nos dando a noção do pequeno. Porque olha só, se nós pararmos e analisar, nós temos 2 ouvidos, 2 olhos, 2 narinas, 2 braços, 2 pernas e uma boca. E a gente não consegue fazer um cálculo matemático aí. Porque se é uma boca, deveria ser para a gente usar menos e quando abrir a boca falar com propriedade. Porque ele é uma só. Mas a gente não para para pensar nisso. A gente às vezes quer falar, e falar bastante. Continua Tiago. Assim também a língua, embora seja um pequeno membro do corpo, se jacta de grandes feitos. Notai como um pequeno fogo incendeia uma floresta imensa. Então, às vezes a gente quer contar certas vantagens, né? Que vantagem que a gente tem para contar? Será que a gente poderia abrir a boca e falar assim, quantas lágrimas nós enxugamos esse ano? Quantas famílias nós socorremos em suas necessidades, às vezes de alimentação, ou às vezes até de um banheiro que nem tem.
ou até juntarmos para colocarmos uma energia elétrica. Será que a gente poderia abrir a boca nesse sentido, com facilidade? Porque Jesus já nos dizia: raça de víboras, bando de hipócritas, me tem nos lábios, que só fala, mas não tem no coração. Então, na maior parte das vezes a gente está falando, mas coração é vivência, é atividade, é movimento. Será que nós estamos movimentando mais do que falamos? Continua o diálogo. Ora, também a língua é um fogo. Como o mundo do mal, a língua está posta entre os nossos membros, maculando o corpo inteiro e pondo em chamas o ciclo da criação, inflamada como está pela geena, o fogo, o inferno. Olha só o que a nossa língua pode fazer. Olha as complicações que a gente arruma quando a gente abre a boca na hora indevida, inapropriada, ou faz uma colocação indevida, ou é às vezes maledicente falando da vida dos outros, que nós não temos o direito de falar da vida de ninguém. Só da gente usar o início de uma frase, você é assim. Não temos o direito de falar isso de ninguém. Não há ninguém melhor do que ninguém aqui. Nós estamos todos encarnados num mundo de provas e expiações. Ainda somos espíritos imperfeitos. E espírito imperfeito se equivoca, se atrapalha, se enrola. Então como que eu vou falar do outro? Não tem esse direito. E o mestre também nos convidou a não julgar para não sermos julgados. Nós seremos julgados na mesma medida com que houver julgado o outro. Então, quando eu julgo o outro, primeiramente eu estou usando a minha palavra, a minha fala. E quando eu falo do outro, é porque eu sou covarde. Eu sou covarde porque eu não tenho coragem de ir para dentro, que aquilo que eu estou vendo no outro habita também em mim. Mas é mais fácil falar do outro, demonstrando aí o nosso estado de imaturidade, de infantilidade, que ainda nos encontramos quando nós fazemos isso. Quem não faz um pouquinho? Se nós não falamos, mas já pensamos, já vai, já foi. Não é à toa que o mestre nos convida, já o fiz o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar com olhos de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Então ele não está falando que nós fizemos, cometemos o ato, ele está falando que nós pensamos. Então, se eu pensei, já foi. Não tem como enganar o tribunal da consciência. E Tiago vai continuando muito magistralmente. Com efeito, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos é domada e tem sido domada pela espécie humana. Olha a nossa capacidade de conduzir os seres inferiores na evolução anímica. E nós conduzimos pela nossa fala. Muitos animais recebem comandos pela nossa fala, quando são adestrados. Olha a nossa capacidade. E às vezes a gente quer achar que pessoas são animais e precisam ser adestrados. Às vezes nós não educamos nossos filhos, nós adestramos eles. Nós queremos moldá-los de conformidade com nossos desejos, nossas verdades, que não condizem muito com a realidade. Porque são espíritos imortais, por mais que estejam na organização como crianças, mas carregam suas experiências, carregam todo um manancial de vidas passadas. E nós devemos respeitar também. Mas a língua, ninguém consegue domá-la. Ela é um mal irrequieto e está cheia de veneno mortífero. Olha, às vezes a gente mata os ideais dos nossos filhos. Às vezes o nosso filho, pequenininho, gosta de cantar, mas a gente chega chateado, tivemos um problema, e a gente fala para ele, quando chega, ele está cantando todo feliz: nossa, cala sua boca! Que voz ridícula que você tem! Que voz feia!
Olha, ele não tem nada a ver, ela está deslocando o problema lá do trabalho para dentro de casa. E transfere isso para o filho. Naquele momento em si, ele para de cantar. Aí a gente vai encontrar ele na adolescência e na fase jovem, não conseguindo se expressar devidamente. Porque o louco fez isso com ele. Que é um estado de insanidade. Ou nós não sabemos que espírito imperfeito é insano. Vocês sabiam que todos nós somos loucos? E isso, olha, vocês briguem com a Joana de Anjos. Que ela fala que espírito imperfeito é um estado de alienação do ego numa autossuficiência. Que é fruto do egoísmo e do orgulho. Isso é condição do espírito imperfeito. Emmanuel fala que nós temos que sair desse estado de alienação. O estado de alienação é a gente começar a se comportar como realmente nós somos. E nós não nos damos conta às vezes que nós somos deuses, que nós somos filhos de Deus. Não é assim que o mestre falou? Vós sois deuses, brilhe vossa luz. Tudo que eu faço, vós podeis fazer muito mais. Então todos aqui somos deuses. Mas se nós continuarmos sintonizando com esse ego alienado, com esses velhos hábitos arraigados em nós, a gente não vai se apresentar como a gente é realmente. E vai continuar nesse estado de alienação, vivendo esses estados de loucura e ego. Então nós temos que reconhecer que nós somos deuses, todos nós aqui. Com ela bendizemos ao Senhor nosso Pai, e com ela maldizemos os homens feitos à semelhança de Deus. Oh, não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Então todos nós aqui somos deuses? E quando eu xingo o filho, eu estou xingando o pai também. Porque todos nós somos deuses, somos seus filhos. Então quando eu falo mal do meu irmão, eu estou falando mal de todos os deuses, com D minúscula, de filhos, e também falando que o pai perdeu o juízo e fez um monte de louco. E nada, nós somos só fruto do nosso livre-arbítrio. Nós que fizemos as escolhas equivocadas. Não tem nada a ver com o pai, nem com o nosso irmão mais velho. É tudo responsabilidade nossa. Então, às vezes a gente fala na tribuna, eu amo a Jesus Cristo, mas odeio meu irmão. Tem lógica isso? Aí eu vou achar que a minha crença é melhor do que o outro, como se não fosse todo mundo irmão. Todos nós somos deuses. Da mesma boca provém bênção e maldição. Ora, tal não deve acontecer, meus irmãos. Olha, isso é uma recomendação de Tiago há 2000 anos. E ele diz, não deve acontecer. E nós não vemos isso desta forma na atualidade. Depois de 2000 anos, a gente ainda tem o hábito de falar da vida dos outros. Ah, mas você é isso. Olha como é que a gente está querendo ser sabedor de tudo. Nós estamos querendo tirar Deus do universo e pautar todos os outros pelo nosso conhecimento, que é pequenininho. Ninguém tem direito de falar que o outro é isso ou aquilo. Eu posso falar de mim, ainda com dificuldade, porque ainda não me conheço plenamente. Então, automaticamente, algumas coisas eu nem sei como é que funciona na minha intimidade, está inconsciente, está na sombra. Eu preciso me descobrir, me conhecer. Por isso que a proposta espírita nos leva a esse autodescobrimento, a esse autoconhecimento, porque sem me conhecer, eu estou mentindo o tempo todo. Porque eu falo, eu acho que eu sou assim. Eu acho que eu sou assado. Achar é dúvida. Se é dúvida, é incerteza. Sem certeza é mentira. Eu não sei. Não me conheço. Qual de nós pode aflorar aqui e falar que se conhece em totalidade? Qual de nós aqui pode pegar e falar, já domei meus maus hábitos todos? Nenhum de nós. Nós estamos estagiando na melhoria, no autodescobrimento. E é tão interessante que há um trabalho de Masaru Emoto, um pesquisador japonês, isso no início da década de 90 do século passado,
que ele começou a estudar, né, os cristais de água. Começou a fotografar e ver como que nossa palavra, nossas falas afetavam músicas, falas e tudo mais. E o interessante é que se altera a partícula de água e nós estamos 70% de água, mais ou menos, compõe o nosso corpo, e nós temos aqui a nossa atmosfera, que também tem várias partículas de água. E aí a gente começa a ver como que a gente se auto-sabota. Então, é muito linda as imagens. Quando a gente fala uma palavra positiva, eu consigo, olha como que fica linda a partícula. Partícula de água, eu alterei toda a estrutura de água no meu corpo. Quando eu falo eu consigo, ela se molda. E a minha psicosfera também vai se moldar. E aí é fácil eu chegar perto de uma pessoa que está, eu consigo, eu sou capaz, está sempre com palavras otimistas, eu me sentir bem perto dela, porque a psicosfera também vai ser alterada. Mas quando eu falo, eu não consigo, olha como é que começa a desestruturar a partícula. Aí eu não sei por que está aparecendo patologias, doenças em mim. É porque eu estou dando comando. Eu estou dando comando. Então começa a desagregar. E aí também, se eu começo a ser com essas palavras pessimistas, eu não consigo, eu não sou capaz, nada está certo na minha vida, eu estou detonando meu 70% de água. Toda célula tem água. Aí daqui a pouquinho, as minhas predisposições mórbidas, como diz André Luiz, que eu já carrego de outros tempos, que está na minha forma perispiritual, vazando no corpo, eu posso ativar mal-estares terríveis, estados patológicos terríveis. E aí depois eu quero culpar o outro. Ah, é o outro! Infantil, criancinha ainda não amadureceu. Ele que é responsável, porque ele que está dando os comandos. Então nós precisamos mudar o hábito. Só que a natureza não, dá saltos. Então, não adianta eu falar assim, eu consigo, de repente, numa coisa que eu nunca fiz. Não, eu tenho que ir gradativo. Porque a minha mente subconsciente, às vezes, ela tem um comando lá de eu não consigo. E aí, quando eu falo eu consigo, com este consciente que vos fala, o subconsciente dá uma gargalhada e fala, ah, você está pensando que aqui é casa da mãe Joana, que você faz o que quer? Olha, aqui está em você, desde os 2 anos de idade, que você não consegue. Quando você tinha 2 anos de idade, a sua mãe não tinha muito conhecimento. E ela não sabia que com 2 anos você ainda não tinha uma coordenação motora fina nas mãos. E te dava um copo de água grande, com água pesada. Automaticamente, você deixava cair, porque suas mãozinhas não conseguiam segurar. E aí ela falava amorosamente para você, mas não consegue fazer nada certo, moleque. Olha só, já é o 10º copo que você quebra essa semana, seu pai vai ter que trabalhar só para comprar copo. E aí aquilo vai gravando no subconsciente. Aí agora eu, com alguns anos de vida, não vamos voltar. Aí eu quero pegar e de repente, só eu não consigo. Não vai aceitar, o subconsciente não aceita. Aí eu preciso entrar com uma fala. Primeiro eu tenho que me dar conta que desde lá dos meus 2 anos de idade, a minha mãe me programou para isso. Aí agora eu vou ter que desprogramar. Como os mais velhos, né, está mudando isso, né? Eles têm o hábito de falar assim, ah, eu sou assim e vou mudar. Já estou com 70 anos, já estou com 80, não. É o maior crime que eles fazem com os filhos. Porque aquilo que ele se apropriou dos pais, quando ele fala isso, ele vai ter que ficar com 100%. A parte que ele já foi a percepção dele, 50%, e o resto, 50%, ele vai ter que liberar também, porque os pais não quiserem fazer. Porque se os pais pegassem e mudassem, eles tirariam um percentual que eles programaram os filhos. Isso a gente vê constantemente os pais rindo no consultório. Ah, meu filho quer mudar. Muda você. Ah, mas como assim? Muda você. Ah, eles acham que é mágica.
São estudos de vários teóricos por muito tempo, para não falar, não vou colocar Jesus, não vou falar dos mais atuais. Então, quando eu mudo essa programação, que eu inseminei no meu filho, eu tiro com a mão a parte que eu coloquei. Ele vai ficar com a parte de percepção dele. É muito mais prático ele vencer. Só vai ser a parte dele. Não vai ter mais a contribuição nossa. Então é mais fácil eu colocar só uma palavrinha, ainda eu não consigo. Aí eu já começo a desprogramar. Ainda eu não consigo. Se a gente colocar essa palavra ainda na frente de qualquer frase negativa que a gente tem, vai dar uma mudança extraordinária. Daqui a pouquinho vai sair o eu não consigo, porque a mente subconsciente ela é automática, não raciocina, é estática, ela não vê diferença de eu não consigo para ainda eu não consigo. E aí entra. Só que o nosso inconsciente profundo, de onde o subconsciente faz parte, ela sabe que ainda implica em mudança. Aí daqui a pouquinho sai o ainda eu não consigo, entra o eu consigo. A natureza não dá saltos. Nós não plantamos uma sementinha hoje e nasce uma árvore amanhã. Então tudo é gradativamente. Olha quando eu pronuncio a palavra anjo, quando eu estou com o pensamento, nessa espiritualidade superior, olha como é que eles começam a ficar umas partículas bonitinhas. Aí a gente tem o hábito de falar, diabo, olha como é que desestrutura tudo. Bagunça todo o coreto. Porque é o adversário, a gente sabe, pela etimologia da palavra. Que é só um opositor, adversário. Então é o contrário. Eu desagrego as partículas. Então, ficar repetindo essa palavra, eu estou me matando. Porque nós falamos aí constantemente do suicídio direto. E o suicídio indireto? Que todos nós cometemos todo dia. Quando eu vou lá e como desbragadamente, suicídio direto. Estou dando um excesso de carga para o meu corpo. Como de menos, vou me tornar um anoréxico. Também não estou cuidando, é equilíbrio. Quando eu vou lá, não, mas eu bebo socialmente, nessa época, estou me matando. Mas eu bebo socialmente, está se matando. Nós temos conhecimento espírita. Não é brincadeira. Nosso lar está bem claro. Eu treino e mesmo aceitava que é o suicídio direto. Precisou da Henrique Derruna lá no nosso lar explicar para ele, você pode suicídio, tá? Mas eu bebi socialmente, eu bebi mas e aí? Tudo que foge do equilíbrio, não é bom. É suicídio direto. Olha quando eu chamo a pessoa, mas você é lindo. Olha só como é que eu apego as partículas em mim, na minha psicosfera e no outro. Mas se eu falo que ele é feio, olha só que deformidade. Olha a deformidade. Você é muito feio, meu filho. Essa sua atitude é feia. Eu não estou pensando o que eu estou fazendo. Não sei o que eu estou fazendo com as estruturas do meu filho. E pior, vai voltar com juros, correção monetária e dividendo para mim. Porque eu emiti essa fala. Olha quando a gente começa a se amar. Olha o que nós estamos fazendo com essas partículas no nosso corpo. Aí a gente sente bem-estar, a homeostase corporal fica maravilhosa, a gente adoece menos. O amor ao próximo. Quando a gente ama, porque a gente aprendeu a amar a si, a gente começa a poder dar isso. Porque a gente fala, eu amo o meu próximo. Mas se judia, usa droga, alcoólicos em demasia, fica preso aí em joguinho aí a noite inteira, para ver se ganha um dinheirinho a mais. Isso é amor, isso é quem não se ama. Então como é que eu vou dar lá fora o que eu não dou para mim? É hipocrisia. O amor pela humanidade. Porque nós temos que amar a humanidade, encarnados e desencarnados. Somos todos irmãos, queiramos aceitar ou não. E olha quando um casal se respeita, quando o casal se ama realmente, porque às vezes o pessoal se engana, faz umas aprontações, por umas cercas ali, outras lá, que acontece em todo lugar. Olha o amor conjugal, como gera duas partículas. Do amor, o amor do casal. Eles adoecem menos.
Olha quando a gente come comida industrializada, como é que a gente quebra as partículas de água em nós. Ah, mas uma comidinha caseira, olha como é que ela quebra assim. Ó, não vamos nem colocar, não quisemos nem colocar o que o celular perto de nós faz, da nossa estrutura física. Mas vocês podem perguntar, colocar na internet lá, no Google ou no YouTube, que vai mostrar como é que fica as partículas. Tem pessoa que não desluda desse negócio. Sabe uma coisa que está acontecendo, coincidência extraordinária? Um probleminha no túnel do carro. Que é uma inervação que passa aqui nas mãos, que as pessoas ficam segurando o tempo todo. Não larga esse negócio. Parece um camarucho, né, que a gente tinha antigamente, né? Ah, tem que estar medindo o camarucho, tem que cuidar dele o tempo todo. O celular está igualzinho, as pessoas não conseguem se largar esse negócio. Ah, vamos lá na casa do amigo ver como é que ele está. Chega lá todo mundo com o celular. Não ficamos nem sabendo como é que está o amigo, porque nós ficamos tudo no celular. Não estamos sabendo usar a tecnologia, era para nos ajudar, não para nos atrapalhar. É nós que temos o celular que nos tem. E faz um mal danado para o nosso corpo. Olha quando a gente chama uma pessoa de idiota. Olha o que nós estamos fazendo em nós e no outro, se ele aceitar essa nossa fala. Olha o ódio, como é que vai desagregando. É problema? Não, não é problema. O problema é eu me manter por muito tempo nisso. Sentir raiva agora é natural. Nós ainda estamos presos às emoções. Então eu sinto raiva, sinto ódio. Tá, senti, opa, deixa eu trabalhar isso aqui. Deixa eu administrar essa raiva e aprimorá-la. Né? Nós precisamos administrar e aprimorar nossas emoções. Senão elas detonam a gente se permanecer por muito tempo. Nos diz um irmão que a gente aprenda a fazer um bom uso do silêncio. Já dizia minha mãe quando era pequenininha, né? E ela tinha uma metodologia, ela fala, né? Ó, fala pouco que você erra menos e acerta mais. Mas aí a gente criança sempre erra pouco demais. Aí ela tinha uma metodologia, né? Que hoje, graças a Deus, melhorou. Era um tapa na boca, uma chinelada. Na boca. E se a gente reclamasse, apanhava mais. E eu até brinco com ela, porque hoje ela tem Alzheimer, ela fala que nunca me bateu. E ela, toda vez que ela fica perto de mim, ela me bate. Aí ela fala, não, eu nunca te bati. Falei, esse Alzheimer é mais de conveniência, eu não lembro que batia todo dia. E se ela não batesse, ia ser pior. Porque todos nós lá tínhamos um gênio muito terrível. Era pessoal para poder aprender no laço. Senão a gente não estava aqui. Né? Na nossa época. Continua. E toda vez que lançamos palavras ao vento, sem uma boa intenção, estas se convertem em veneno. Qual é a intenção que eu estou falando das coisas? Eu estou falando para o irmão com o intuito de alavancá-lo, de impulsioná-lo, de ajudá-lo. Eu estou falando com a intenção de me sentir superior a ele. Qual é a minha intenção? Nós temos que saber a intenção que a gente usa as palavras. Porque é ela que vai pesar na nossa economia. É ela que vai alterar para o bem-estar as nossas partículas, nossos cristais de água na nossa intimidade, ou vão criar uma tsunami aqui dentro. Além de envenenar o ouvinte, elas nos envenenam lentamente. Aí a gente encontra pessoas que não saem de um patamar, estão sempre enfermas. Vão nos médicos e os médicos não encontram a causa do problema. Mas se convivesse lá dentro dos lares, ia ver que está o tempo todo xingando, o tempo todo brigando com todo mundo, nunca está satisfeito com nada. E aí o corpo não aguenta a pressão. Não tem como. É a pessoa que está criando isso. A sugestão é fazer uso regular do silêncio. E a gente vê que em várias culturas vai trazer esse negócio da fala, da palavra. Nós temos os toltecas que viveram há milhares de anos atrás na América Central, que eles tinham 4 compromissos. E o primeiro compromisso que eles citam é
seja a tua fala impecável. Se você não tem nada de útil para falar, fique quieto. Não vai adiantar nada. Também é ficar em silêncio. Porque às vezes a gente fala para falar. Todo mundo fala, eu falo também. Não, mas eu estou falando coisas úteis. Ou eu estou denegrindo, rebaixando as pessoas só para poder me sentir maior que elas, porque o orgulhoso é assim. Ele prefere rebaixar os outros do que ele se alavancar e subir. Pense no que vai dizer antes de abrir a boca. Então não precisa pensar para falar. Só que isso é um atributo essencial de nós, espíritos. Nós somos energias pensantes, seres pensantes. Aí a gente fala, falei sem pensar. Não, você pensou porque você é pensamento. O que você está confundindo é um pensamento secundário. Porque eu penso, a minha mente, ou podemos falar o perispírito, sente o que penso, e ali nessa interação do consciente com a computação cerebral, vai gerar um segundo pensamento. Mas eu pensei antes que a velocidade do pensamento é infinitamente mais rápida que a velocidade da luz. Por isso que aonde a gente pensou é lá que nós estamos. Não é assim que Sócrates falou para Críton? Quando Críton subornou os guardas, na véspera de tomar segunda? Sócrates subornou os guardas. Eles vão deixar a cela aberta à noite para você fugir. Críton, quem disse que eu estou preso? Você está preso, só? Você está atrasado grátis? Não, cara. Veja que tu és um péssimo discípulo. Aonde que meu pensamento vai, aí vou eu, onde eu estou preso. E vamos encontrar essa fala na codificação. Não tem como colocar peso em nosso pensamento. E se a gente pensou agora, lá na Lagoa do Violão, nós estamos todos na Lagoa do Violão. São os corpos que estão aqui. Porque a nossa capacidade de dispersar no pensamento é gigantesca. Por isso que às vezes a gente, eu não ouvi essa fala. Claro, foi a hora que eu dei uma fugidinha. É natural a gente fazer, mas aí estamos indisciplinados em conduzir melhor. Essa é a nossa forma de pensar. Deste modo, fica mais fácil educar o ego. Você tem um mau costume de falar. Então, eu preciso, porque o ego é umas criancinhas que não param de falar. Eles adoram falar. E fala muito, faz pirraça, faz de tudo. Porque, na verdade, o ego, ele nada sabe. Ele faz acreditar que sabe. Por quê? Porque o ego, as duas estruturas são as negatividades, que é o desamor, é a ignorância, fruto do egoísmo e do orgulho. E as máscaras do ego é mentira. Acha que sabe, mas não sabe nada. Toda vez que lança palavras sem uma boa intenção, junto com elas vão a sua energia. Então, que energias que nós estamos emitindo através da nossa fala, das nossas palavras? São energias salutares, benéficas, que vão agregar, que vão somar? Ou são aquelas que criam desunião, maledicência, calúnia? Porque essa energia vai ser plasmada. Nós já sabemos que vai alterar os 70% de água nos nossos corpos, vai alterar a nossa psicosfera. E se for direcionado, e aquela pessoa entrar em sintonia com essa nossa fala, pode ser que a gente derrube, mas vai voltar tudo para nós. Tudo volta. Então pensem sempre antes de dizer, é necessário? É necessário eu falar isso? Ou eu vou falar só para mim estar interagindo com os outros? Vai ser falar para falar? Então, não fala. Não tem necessidade. Isso agrega na vida do outro. Está agregando ao meu irmão que eu vou falar. Vai servir de algo útil para ele. Se eu deduzir que não, fico quieto. Agrega para mim. Isso vai agregar alguma coisa em mim? Eu esbravejar isso tudo? Eu jogar isso tudo para fora? Isso não vai. Fiquemos em silêncio. A gente ganha mais.
Às vezes um ombro amigo, uma simples intenção, uma energia se faz muito mais útil do que uma palavra perdida. Às vezes só da gente ficar do lado da pessoa, ali naquele momento que ela está passando por uma situação delicada, grave, a gente só ficar do lado, em silêncio, vale muito mais. Porque a gente está irradiando um acolhimento a ele. Nós estamos irradiando essa energia de acolhimento, de carinho, de afeto, então não precisa palavras. É a mesma coisa de nós espíritos chegar assim e falar para a pessoa no velório: meus pêsames. Que crime. Então a gente não sabe que ele não morreu. A gente não sabe que ele tem uma vida longa. Ele sabe que ninguém perdeu ninguém. Ninguém perdeu ninguém ali. A pessoa só sai do estado vibratório. Ah, seu marido? Agora eu tenho o mesmo marido no além. Que é esse? Em certos casos, né? Porque tem casos aí que às vezes não é esse não, que eles ficam agarrados. Porque às vezes até o encarnado fica aqui o tempo todo reclamando dele. Mas me deixou na rua da amargura. Que dificuldade que ele me deixou. Aí ele não consegue desatrelar, fica agarrado. Aí tem uns que chegam nos trabalhos com ele e falam: convence ela a parar de ficar pra ele, eu não estou conseguindo sair daquele lugar. Ela me chama o tempo todo, ela reclama o tempo todo. Faz alguma coisa com essa obsessora. Ela virou minha obsessora, ela era tão boa quando a gente estava vivo. Agora está complicado. Então vamos utilizar a palavra de forma devida. É sério. Não é brincadeira. Porque depois nós vamos ver no Tribunal da Consciência como que nós usamos a palavra. E vai criar deformidades, que a palavra indevida cria deformidades no perispírito. Aí a gente chega lá todo torto, todo deformado, não sabe por quê. Aí até descobrir, não tem. Então que tenhamos em mente o bom uso da palavra. Estejam todos em paz.